Esse vídeo vai nos ajudar a entender a interpolação pelo método de Newton. Vamos utilizar esses dados nessa tabela e vamos determinar o valor aproximado da função quando x for 0,4, usando para isso o método de interpolação de Newton. Olha, primeiro precisamos calcular as diferenças de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, de quarta ordem. Para calcular as informações da diferença de primeira ordem, vamos usar o valor da função. Então, aqui, olha, na cor preta, para determinar a aproximação de primeira ordem aqui, eu vou precisar do valor de x e o valor da função na linha 0 e na linha 1, x0, x1, né, eu pego a função x1 menos a função x0. E vou fazer x1 menos x0, x1 menos x0. Para calcular o valor aqui, nessa linha, eu vou precisar de x1, da informação da linha 1 e linha 2, de x e de y. Então vai ficar, tá aqui a informação em vermelho, x1 e x2. Vai ficar o f de x2 menos o f de x1. x2 menos x1, ou x2 menos x1. Para calcular essa informação, vamos precisar da informação da linha 2 e da linha 3. Está aqui. Então, vou precisar da informação da linha 2 e da linha 3. Então, vai ficar o f de x3 menos o f de x2. x3 menos x2, ou x3 menos x2, como você queira. Para calcular esse valor, eu vou precisar da informação da linha 3 e da linha 4. Então, eu vou precisar x na linha 3 e na linha 4. f de x4 menos o f de x3. x4 menos f de x3. x4 menos x3. x4 menos x3. Tá? Vamos determinar agora os valores da diferença de segunda ordem. Para calcular esses valores, vou precisar de 3 pontos na segunda ordem. Então para calcular esse valor, que está aqui em preto, eu vou precisar dos valores que estão na linha 0, 1 e 2. x0, x1 e x3. Então eu vou usar as informações da primeira ordem. Vai ser, para calcular esse valor será esse menos esse. Então, esse valor é a diferença de primeira ordem de x1 e x2. Menos esse valor, que é a diferença de x0, x1. E aí vai ser dividido por quem? Esse menos esse, x2 menos x0. Para calcular esse valor aqui, vai ser essa diferença desse menos esse. Então eu vou usar a informação da linha 1 até a linha 3. Da linha 1 até a linha 3. Esse valor aqui é a diferença de primeira ordem de quem? F, x2, x3, menos esse valor, que é a diferença de primeira ordem de x1, x2. E é dividido pela diferença x3 menos x1. Para calcular esse valor, eu vou usar esse menos esse. Então, eu vou usar as informações da linha 2 à linha 4. Da linha 2 à linha 4. Esse valor é a diferença de primeira ordem de x3 e x4. E esse valor é a diferença de primeira ordem de x2 e x3 aqui. E vou subtrair e vou dividir por x3, x4 menos x2. Calculado isso, eu vou determinar os valores da diferença de terceira ordem. Para determinar os valores da diferença de terceira ordem, eu vou usar da segunda ordem. Para determinar esse valor, está em preto, e vai ser esse dividido por esse, de segunda ordem. Então eu vou usar informações que estão na linha, para calcular esse valor, da linha 1 à linha 3. x0, x1, x2, x3. Esse valor aqui, esse é esse menos esse. Esse valor é exatamente a diferença de segunda ordem de x1, x2, x3, está aqui. Menos esse valor,
que é a diferença de segunda ordem de x0, x1, x2, está aqui. E vou dividir por quem? x3 menos x0. Para calcular esse valor, vai ser a diferença desse valor por esse valor, e aí eu vou usar as informações da linha 1 à linha 4. Da linha 1 à linha 4. Esse valor é a diferença de segunda ordem de quem? É a diferença de segunda ordem de x1, x2, x3. Menos esse valor, que é a diferença de segunda ordem de quem? x0, x1, x3, x2. Está aqui. E vai dividir por quem? Esse menos esse. Para determinar esse valor, eu vou usar essas duas informações. Vai ser esse menos esse. E eu vou usar então as informações que estão na linha 1 à linha 4. Da linha 1 à linha 4. E aí, esse valor é a diferença de segunda ordem de x2, x3 e x4, que é esse valor. Menos esse valor, que é a diferença de segunda ordem de x1, x2 e x3, está aqui. E a diferença é esse x4 menos o x1. Tá? Agora vamos precisar calcular o de quarta ordem. Esse valor vai quarta ordem, ele vai do 0 até o 4. Vou usar todas essas informações. x0, x1, x2, x3, x4. Ele é a diferença desse valor para esse. Então, esse valor é a diferença de terceira ordem de x1, x2, x3 e x4. Está aqui. Menos esse valor, que é a diferença de segunda ordem de x0, x1, x2 e x3. Dividido pela diferença de x4 menos x0. Agora, vamos pegar a fórmula. Tá? O valor da função é esse valor aqui. E eu vou usar aqui dentro as diferenças, esse. Então eu vou usar, na verdade, a primeira linha, tá? Onde I e J vão começar do 0 e esse vai até uma unidade menos o I aqui, tá? Vamos lá. Quem é, então, f de x aqui? Quando I é 0, então eu tenho... Primeira ordem é I mais 1, bem aqui. Primeira ordem. Tá? Aqui é I mais 1, né? Primeira ordem. X1, x0. E aí fica x menos x0. Bem aqui. Um número. x0. Na segunda ordem, quando I é 1, é 2, eu vou ter exatamente, segunda ordem, vai uma unidade a menos. Então, a segunda ordem eu vou usar esse valor, e aí fica x menos x0, x menos x1. Aqui, na próxima parcela, eu vou usar a terceira ordem. E vai usar o que? 3 parcelas antes. Aqui 3 parcelas. x0, x1 e x2. x menos x0, x menos x1, x menos x2. Multiplicado a diferença de terceira ordem, que é esse valor aqui. O de quarta ordem são 4 parcelas aqui. x menos x0, x menos x1, x menos x2, x menos x3. Multiplicado pelo elemento de quarta ordem. Então, nós temos aqui a função, a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem e a quarta ordem. x0, x na linha 0 vai dar 0, então aqui entra x0. Onde está x0, eu vou colocar 0, 0, 0. Onde está x1, eu vou colocar x na linha 1, 0,2. Onde está x2, x na linha 2, 0,3. x2. E aonde está x3, é o x na linha 3, 0,5. Simplificando, e aí, quem é esse valor de x aqui? Esse valor de x que está aqui, ó. Quem é esse x aqui? Que está iniciando todos os parênteses.
ele é exatamente o valor dessa função. Substituindo esse valor no lugar do x e fazendo as operações aqui, eu vou achar que a imagem de 0,4, que estaria aqui, é 1,21, o que é coerente. Está entre 0,12 e 0,34. Então esse valor é bem coerente.